Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues. Aqui é a professora Juliana, professora de português, e hoje nós vamos comentar as questões das páginas 121 e 122 do livro didático. Primeira questão. Romances de aventuras podem ser escritos em primeira ou terceira pessoa. O narrador de Viagem de Gulliver, em primeira pessoa, é também narrador personagem e o protagonista da história e, como tal, refere-se às suas próprias reflexões e impressões. Então, primeira e terceira pessoa, lembrando, são as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, eu. A primeira do plural, nós. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Terceira do plural, eles, elas. Então, em primeira pessoa, ele também é chamado de narrador personagem, ok? Releia estes trechos, no caso, confesso que fiquei apavorado, fiquei curioso, fiquei espantado com tudo isso e calei-me. Todas me deixaram um pouco angustiado. Ao expressar seus pensamentos e sentimentos, o narrador busca a empatia do leitor? Você concorda com essa afirmação? Explique. Então, geralmente, quando ele usa a primeira pessoa, é justamente para buscar essa empatia, no sentido de se aproximar do leitor, para que ele sinta as suas emoções, as suas sensações, ok? Na B, que efeito a escolha desse foco narrativo produz na narração? Justamente para aproximar aquele que está lendo dos fatos narrados, ok? Já na C, o protagonista dos romances de aventuras costuma ter certos atributos: coragem, espírito de aventura, curiosidade, habilidade para enfrentar desafios. Gulliver demonstra ter essas qualidades nos exemplos citados. Justifique sua resposta. Então, a resposta é pessoal, bem como a A. Mas, se vocês responderam que sim, deve ter sido pelo fato de que, mesmo assustado, também se sentindo angustiado, ele enfrenta as situações desconhecidas com serenidade e coragem, ok? Na 2. No romance de aventuras, como em outros textos narrativos, existe um encadeamento entre as ações. A. Indique a consequência que cada fato citado provoca na sequência da narração. Veja o exemplo. Primeiro, qual foi Gulliver discutiu com o chefe dos piratas. Então, qual foi a consequência disso? Ele recebeu o pior castigo. Os itens 1, 2, 3 e 4 tem a causa e vocês vão dizer a consequência, baseado no texto. 1. Gulliver não quis ficar sozinho no arquipélago onde aportou. O que foi que isso resultou? Resultou que ele acena para os habitantes da Ilha Voadora. Justamente porque não queria ficar sozinho, ele acenou para ver se chamava. Não é isso? Na 2. Gulliver não falava a língua de Laputa. Então, o que fizeram? Providenciaram-lhe um professor. Terceira, as pessoas de Lagado e Laputa não pareciam se importar com a presença de Gulliver. Então, qual a consequência disso? Ele resolveu pensar em seu retorno à Inglaterra. Quarto, quando havia rebelião, a Ilha Voadora sobrevoava a região rebelada. Qual a consequência? O povo ficava sem a luz do sol e sem chuva, e isso causava doenças e falta de comida, o que os levava a parar a rebelião. O item B. De que forma esse encadeamento contribui para a progressão da história? Então, justamente por haver uma consequência, essas consequências motivam um novo acontecimento. E isso vai encadeando, vai acontecendo um após outro, levando a narração para frente, em direção ao quê? A um desfecho. Então, se tem um acontecimento, certo? Vai ter uma consequência. E isso vai desencadeando um desfecho. Terceira questão.
Nos capítulos, a seleção do vocabulário para caracterizar o ambiente em que se desenrola a história está relacionada ao assunto tratado. Releia estes trechos e indique a que áreas do conhecimento estão ligados. Ok? A. Devorei carne de porco em forma de triângulos, frangos parecendo losangos, suflês redondos e pão cortado em fatias quadradas, retangulares e pentagonais. Onde é que vocês estudam essas formas? Triângulos, losangos, quadrados, retangulares e pentagonais? É dentro da matemática, mais especificamente onde? Na geometria. Isso. Na B, fui levado à presença do rei, mas ele não reparou quando entramos. Continuou trabalhando sem parar, fazendo contas e anotando números em pedaços de papéis. Se ele está contando e anotando números, vocês vão saber que é o quê? A matemática, né? Professor Ayrton, Lauro e Carlos aí sendo lembrados por todos nós. Na C, e detalhe, o professor Henrique também. Na C, as pessoas estavam há anos pesquisando uma maneira de arar a terra sem gado, mão de obra ou arado. Então, uma maneira de arar a terra. Então, arado, arar, agronomia. Na D, havia um profissional que queria construir casas com os insetos, começando pelo teto. Então, se fala em construção, a gente vai falar da engenharia, ok? E também a arquitetura. Vamos relembrar. Já na E, outro mais ousado queria abolir a própria língua. Então, língua, linguística. A gente pode lembrar um pouco da gramática também, ok? Quarta questão. Releia os trechos a seguir. Avistei um arquipélago ao sul e remei 1 hora até alcançar a primeira ilha. Lá encontrei alguns ovos de pássaro que mataram a minha fome e um pequeno riacho onde bebi enormes goles de água. Umas pessoas daqui resolveram conhecer Laputa. Quando retornaram, trouxeram ideias errôneas sobre a nossa matemática e fundaram a Academia de Projetos. Agora, passam um tempo pesquisando e discutindo planos para agricultura, moradia, linguagem, entre outros. Como nenhum plano foi aprovado até agora, o povo vive em miséria. Então, vocês percebem que existem termos destacados. Ao sul, lá, onde, uma vez, quando, agora e até agora. Eu pergunto a vocês, qual é a função dos termos destacados nesses trechos? É justamente articular. É organizar as orações em relação ao espaço e ao tempo.